Boa tarde, pessoal. Eu vou falar agora sobre testes automatizados mobile na cloud. Deixa eu só ajeitar isso. Eu sou o Mauro. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa quiser mandar para comentário sobre a apresentação, vocês mandem, por favor, pelo Slido. Tem aí o código CNT Tech Summit. Então, só mandarem. Bom, quem sou eu, né? Primeiro, eu sou o Mauro, sou o mesmo cara da foto. Eu sou engenheiro de computação pela Unicamp, formado pela Unicamp. Trabalho faz uns 9 anos. Eu já trabalhei com Android, iOS e Web, né? Boa parte desse tempo Android e Web. E hoje eu atuo como arquiteto de software aqui na CIT. Já faz pouco mais de um ano que eu estou aqui na CIT. E o que é o arquiteto de software aqui na CIT? Então, para falar um pouco sobre como chegar nos testes automatizados, a importância deles, e explicar um pouco como funcionam os processos, o porquê deles, e aí eu chego na parte de testes automatizados na cloud. Então, o arquiteto de software aqui na CIT, bom, ele é responsável, além de desenvolver, claro, desenvolver código, ele também faz provas de conceito, revisão de código, design de projeto, arquitetura e coisas do tipo. E uma parte importante do papel dele é a questão da gestão técnica, tanto do projeto quanto do time. E aí um dos pontos que acontece que a gente acaba sempre se fazendo como pergunta como a gente garante, né, então, que o time, o projeto, né, o time está sendo entregue com qualidade e de forma eficiente, né? Além disso, como você consegue verificar, então, durante o desenvolvimento, qual é a qualidade desse time, como você garante, então, que as alterações que você está realizando no projeto não estão produzindo bugs, ou então, quando você precisa refatorar o código, né, aquela palavra que todo mundo teme, não vou refatorar. E como então garantir que isso não cause nenhum side effect, que você tenha tranquilidade depois, consegue dormir sossegado depois de fazer um grande refactor. Então, testes, claro. Testes é um ótimo medidor, né, dessa qualidade. Então, assim, passando um pouco só sobre a pirâmide de testes, né, como a gente separa os testes, né? Então, a ideia da base maior da pirâmide, né, com testes unitários, né? Em seguida, os testes de integração, os testes de aceitação e, por último, assim, a ideia é ter menos testes manuais, né? A ideia, né, de você ter muito mais testes unitários do que os de integração, aceitação, consequência, é devido ao seu tempo e custo, né? O tempo para você desenvolver testes unitários é muito menor e o tempo para executar também os testes unitários é bem menor. Então, a ideia é você garantir uma boa base, né, do seu planejamento de testes dessa forma, para que você tenha essa qualidade melhor. E à medida que você vai subindo na pirâmide, aumenta também não só o tempo de desenvolvimento, o tempo de execução dos testes, e, consequentemente, também o custo deles, né? Só que tem aquilo. Quanto mais para cima da pirâmide, né, por exemplo, os testes de aceitação, eles acabam sendo muito importantes para o cliente final. E quando você pega um problema quando o cliente já vê esse problema, o custo de desenvolvimento acaba aumentando muito. Porque você tem uma cadeia de desenvolvimento por trás, e isso impacta bastante a questão de custo no geral. Então, para isso, o que precisa? Então, se você deseja fazer testes na empresa, agora vou começar a fazer testes, vou sair fazendo um monte de teste unitário porque a base é grande. Não, é importante, claro, você vai ter que fazer vários testes unitários, claro, mas primeiro você tem que ter um planejamento, né? Você tem que verificar o que você realmente quer testar, né? Qual que é a importância no seu projeto, né? Quais são as principais
os principais objetivos do que você quer testar, o que é mais importante para você, né? Além de tudo, é importante verificar quando e com que frequência você vai realizar esses testes, né? Se você vai realizar o teste todo dia, antes de cada release. Então, é importante você ter isso bem definido no seu planejamento. E por fim, como e onde você vai testar. Então, você tem que planejar em que ambiente você vai testar. Se você vai testar no ambiente local, mas o cliente final ele não vai estar testando na sua máquina de desenvolvedor. Ele não vai testar, por exemplo, se você vai testar uma aplicação mobile, o que você roda no seu emulador não é o mesmo cenário do cliente, né? O cliente ele está em campo, não tem conexão às vezes com a internet, às vezes ele não tem conexão 3G, então isso afeta, né, o cenário de teste. Então, por isso que você tem que ter essa preocupação no cenário real como e onde você vai testar a sua aplicação. Seja ela mobile ou web, né? A ideia é a gente falar mais de mobile nessa apresentação, mas isso é meio genérico, você pode aplicar em diferentes cenários, né? E o que a gente encontra no cenário das empresas? Bom, eu passei por algumas empresas onde assim, o cenário é não testar, não tem tester, você não testa a aplicação, o teste é só do desenvolvedor. Acontece mesmo. Mas tem cenários, por exemplo, que você tem que testar toda a alteração para não ter surpresa. Só que aí o que acontece? Esse tipo de teste fica inviável, né? Para você realizar testes manuais. Ou então tem cenários que você testa só quando vai ter uma grande mudança. E aí acaba acontecendo normalmente aquela bateria de testes, né? Todos os desenvolvedores ficam parados para todo mundo sair testando a aplicação e nenhuma integração acontece nesse tempo, né? Ou que é quando você vai fazer uma release. E aí, às vezes você acaba perdendo tempo de desenvolvimento do seu time fica parado ao invés de estar integrando novas features, né? Aconteceu em algumas empresas desse tipo de cenário, de você fazer aquela bateria de testes final antes da release, ao invés de se você tivesse um planejamento de testes, você conseguir planejar direitinho e continuar desenvolvendo features, entregando para o cliente e ainda assim continuar sempre testando e lançando novas releases. E considerando então esse cenário de teste das empresas, né? Por que então a ideia é ter testes automatizados, né? Como eu falei antes, o teste manual ele acaba sendo inviável no dia a dia, principalmente quando você tem features muito dependentes, né? Acaba acontecendo, claro, é normal ter teste manual, é importante, mas acontece em alguns cenários que você tem o teste de regressão, por exemplo. Se você precisa fazer um teste de regressão com features não dependentes, o teste manual ele é uma abordagem bem ok. Por quê? Por exemplo, nesse caso, se você tem 4 features, né? O desenvolvimento cada uma delas acaba durando 8 horas. No final, você tem 32 horas de desenvolvimento. Se para testar cada feature você demoraria 2 horas, no total você teria 8 horas de testes manuais. E no cenário automatizado, considerando que você demoraria 3 horas para desenvolver e executar o teste automatizado, ainda assim você vê que somando, dado 4 features, você teria 12 horas de teste automatizado no geral, né? Então, para um cenário desse tipo, vale a pena às vezes você fazer o teste manual, ainda mais que se você for considerar, por exemplo, que você não vai ter um suporte ou ter que repetir esses testes, você vai executar ele uma vez, o teste manual faz sentido. Mas à medida que você vai tendo cenários com features dependentes, por exemplo, onde mantendo o mesmo tempo de desenvolvimento, a gente consegue ver que o teste manual você acaba tendo que testar a feature anterior, né? Porque elas são dependentes. Então, quando você desenvolve a segunda feature, você tem que testar a anterior, né? Então, o tempo de teste, né, acaba se somando.
E ao invés de você ter o mesmo cenário que antes, onde o cenário manual valeria a pena, o automatizado já começa a ser mais vantajoso, né? Principalmente para esse tipo de cenário, onde você tem essas features dependentes. E nisso eu estou considerando, por exemplo, um device só. Se você tem o teste de regressão, você vai testar em um aparelho apenas, você já vê que o teste automatizado ainda assim já começa a fazer mais sentido. Além disso, se você então for pensar em múltiplos ambientes, aí o cenário automatizado começa a fazer muito mais sentido. Por quê? Porque considerando então o mesmo tempo de desenvolvimento, né, 8 horas por feature, 2 horas para fazer um teste manual e 3 horas para teste automatizado, o teste manual agora você teria que triplicar, né? Você tem que testar, por exemplo, em 3 ambientes, você teria, em vez de demorar só 2 horas para um device só, você demoraria 6 horas para testar a primeira feature em todos os ambientes. E à medida que que o projeto vai crescendo, que você vai entregando novas features e tendo que testar as anteriores, o teste manual já começa, o tempo dele começa a ficar muito maior. Então, ao invés de você ter as 12 horas de você tivesse desenvolvido seus testes automatizados, você teria demoraria 60 horas para cobrir o mesmo cenário usando testes manuais. Então, mas o que a gente tem então, né? Nos projetos no dia a dia, o cenário com múltiplos devices é o mais comum, que é o último cenário que foi apresentado. Então, é difícil você entregar um projeto mobile para que vai funcionar apenas por um telefone. Você homologa em apenas um aparelho e garante só aquele aparelho, né? Normalmente você cobre um range muito maior. E o que acaba acontecendo? Muitas empresas, ou você acaba não realizando, então, os testes em todos os devices, né? Quando executa os testes manuais, para economizar tempo e dinheiro, né? Só que você acaba prejudicando a qualidade da sua entrega, né? Você não garante que o que você está entregando realmente ele acaba sendo com a mesma qualidade. Você não garante que você está entregando vai funcionar tanto para o device com tela pequena quanto o device para tela grande, seja aqui no Brasil, seja lá na China, entendeu? Você não tem fisicamente todos os devices para poder testar, então se chegar algum bug, às vezes você nem vai ficar sabendo às vezes do bug, não vai ter como corrigir. E aí prejudica a qualidade, o nome do aplicativo e tudo mais. Então, dada essa introdução, né, por que então realizar os testes automatizados na cloud, né? Então, bom, como eu expliquei anteriormente, o teste automatizado já por si só é uma boa alternativa, já que a gente consegue desenvolver o código uma vez e executar ele em dispositivos diferentes. Além disso, tem o cenário de que se você for testar no seu computador usando emuladores, ele acaba não simulando, né, o cenário real, que é o caso de diferentes devices ou diferentes condições, que é aquela questão, será que você vai importar você precisa lançar uma aplicação global, você vai conseguir testar com os devices diferentes, um device de uma empresa X lá da China, com a rede da China, você vai conseguir testar esse ambiente? Será que só que a China tem muita gente, então se você tiver diversos problemas lá e isso impactar a qualidade a avaliação da sua aplicação, então como fazer? Você vai acabar importando todos os devices à medida que eles vão lançando, vão vir aqui para o Brasil, aí fica em Curitiba, e aí até chegar para aqui para você acabar recebendo o cenário, e aí você vai tentar rodar sua aplicação nele, aí você descobre que era por questão da rede lá que deu o bug. Então, para evitar esse tipo de coisa, como fazer isso então, né? Hoje em dia, então, a gente tem a cloud, né? A gente consegue realizar esses testes automatizados na cloud.
Para isso, bom, tem diferentes clouds no mercado. Nessa apresentação eu vou focar nessas três principais, né? A AWS Device Farm da Amazon, o Visual Studio App Center, que é da Microsoft. Ele era chamado antes de Visual Studio Mobile Center, e ele também já foi... Ele era o antigo Xamarin Test Cloud, que a Microsoft parou de suportar, e agora eles integraram com esse Visual Studio App Center e acabou sendo uma coisa só, e eles melhoraram, colocaram algumas features novas. Além disso, tem o Firebase Test Lab da Google. Existem outras clouds no mercado, tem o Browse Stack, tem outros tipos de clouds para você realizar diferentes testes com diferentes preços e diferentes suportes. Então, mas eu vou focar nessas três. Foram as três que eu trabalhei já, então vou conseguir explicar um pouco melhor alguns detalhes. Bom, a primeira delas é a AWS Device Farm. Bom, a AWS Device Farm, ela suporta tanto Android quanto iOS. Ela tem, para você realizar testes nela, ela tem uma diversidade muito boa para testes automatizados. Você consegue desenvolver os testes no Calabash usando Ruby, e ele é compatível tanto com Android quanto iOS. O Expresso, você consegue fazer os testes de Android, tanto Java quanto Kotlin agora. Além disso, tem o UI Automator para Android, tem o Xcode testes para iOS, e tem o Appium, seja desenvolvendo em Java e Python, ele também é compatível tanto com Android quanto iOS. Além disso, a Device Farm ele tem dois tipos de testes baseados na UI. Um deles é o Fuzzy, que ele simula, com base na sua UI, ele simula alguns testes, né? Então, ele vê que tem um campo texto, ele vai tentar digitar algo, ele vê um botão, ele tenta apertar o botão, então ele tenta seguir um fluxo mais humano. Já o teste, o Explorer, ele é bem vida louca mesmo, ele fica clicando em todos os lugares da tela, ele fica tentando digitar em vários lugares, que realmente um cenário bem monkey test mesmo. E um outro esquema de teste que é bem legal, que é o Remote Control. Nele você tem acesso à aplicação mesmo para poder realizar os testes. Você quer você mesmo instalar, verificar algum cenário de teste. Você vai instalar a sua aplicação e você mesmo quer simular um cenário. Alguém reportou algo na Play Store, e aí você vai lá, tenta simular mesmo um cenário. Então, o Remote Control ele é bem legal para isso. Device Farm, assim, uma das vantagens dele, um dos bons funcionamentos, que é um dos pontos positivos que eu gostei, foi a questão de integração com o Jenkins. Ele tem um plugin mesmo, o Device Farm Plugin, e ele dá um suporte muito bom. E ele facilita muito a questão da configuração do teste, para você integrar o teste no seu pipeline de desenvolvimento, né? Para você conseguir integrar com a sua build. Então a sua build já dispara os testes, ele vai executar os testes e você vai ter um relatório, e aí com base nesse resultado você pode liberar a build para produção, o software para produção ou para um ambiente de stage. Então essa integração com o Jenkins dela é bem fácil. Ainda assim, ele tem disponível, a AWS ele tem os comandos de console. Se você quiser customizar algo, ou você, ao invés de usar o Jenkins, você usa o Fastlane, é possível você usar a linha de comando e os próprios aplicativos. Então, a Device Farm, o outro ponto positivo dela é a questão do preço. Ele tem um preço bem compatível, assim, bem barato, até se você for ver com relação a outras clouds. São 17 centavos de dólar por minuto de dispositivo que você está rodando um teste, e ele conta o minuto a partir do momento que seu teste automatizado começou a executar. O tempo que você passou, que o device ficou
fazendo o loading da aplicação ou o aplicativo ficou sendo instalado, esses minutos não são contados, é só realmente minuto de teste. Caso você tenha já um budget maior, uma verba maior, você consegue ir para o cenário de testes ilimitados, né? Que aí você realiza quantos testes você desejar, pagando uma taxa fixa de $250 por mês. E aí você consegue... E esse é o preço para um device testando por vez. É possível você, então, enfileirar seus testes e ir sempre trocando de device, né? Você consegue fazer isso pelo Jenkins. Você define, vou executar esse primeiro teste para esses devices. Terminando esse, ele já vai começar um teste para um outro conjunto de devices e assim por diante. Quando você tem esse número limitado de testes. É possível também, aí, à medida que você vai adicionando concorrência, né? Se você, quero rodar testes em 2 devices por vez nesse seu pacote de limitados, ele vai somando, né? Ele vai de 250, vai para $500, 750 e por aí vai. Uma coisa que foi adicionada, essa mesma apresentação que eu fiz no Android DevConf em setembro, de lá para cá, uma feature foi adicionada na Device Farm, que é a possibilidade de você realizar testes com dispositivos privados. Você tem um device dedicado para sua conta, né? O preço começa em $200 por mês por um número limitado de testes e a partir daí vai crescendo, né? Essa é uma feature muito boa, né? Porque um dos grandes problemas que eu tive já com os testes lá na cloud foram, às vezes, o device, quando você pede para rodar um teste, o device está com alguma inconsistência. E aí, porque esses devices são físicos, então alguma aplicação anterior deixou o device inconsistente, aí quando você vai rodar seu teste, o device está quebrado, aí ele não sobe seu teste, aí ele dá o skip. Às vezes você perde uma rodada de testes que você estava esperando por causa disso. Você não paga, né, pelo teste não ter, porque ele nem começou a executar, mas às vezes você pode perder, você deixou rodando durante a noite, no dia seguinte você vai ver, ele perdeu todos os testes por causa disso. Então essa foi uma grande vantagem, né, da cloud, da AWS Device Farm, de ter a questão dos dispositivos privados. E para então configurar um teste na Device Farm é bem simples, né? Essa é o visual, né, da AWS, do Device Farm. Dentro dela tem essas diferentes opções de testes que você consegue realizar, seja o Explorer, Fuzzy, as diferentes versões de Appium, Calabash, Instrumentation e UI. Para isso você pode selecionar então os devices que você quer rodar seu teste, né? Então, vou escolher os devices, eu quero montar um pool de devices onde sejam os principais cenários do mercado. Eu quero então, eu quero só montar um pool de devices que tenha Android N. Eu quero um pool de devices só com Android O, porque acabou de sair, então vou querer testar só nesses devices. Eu quero aqui no meu país o celular mais vendido é o Galaxy X. Então você consegue montar esses diferentes cenários e ter aquele planejamento de onde testar, né? Então você já consegue identificar isso. Aí você pode, na AWS Device Farm, você consegue especificar o estado do device, né? Você consegue adicionar informações ou então ter uma outra aplicação instalada, rodando, para poder fornecer às vezes informações ou interações com o seu device. Além disso, você consegue definir Wi-Fi, Bluetooth, posição do GPS, se o NFC está habilitado ou desabilitado. E aí você cria uma outra aplicação, às vezes, para mocar os dados do NFC. Então, é possível fazer isso na Device Farm. E aí você pode informar, por exemplo, se você tem um plano limitado, ou se você quiser limitar o tempo dos seus testes. Quero que teste no máximo 50 minutos em cada device para eu não gastar muitos minutos. Então, porque às vezes o teste fica preso e você pode ficar perdendo vários minutos. Então ele define esse timeout e o teste vai embora.
Depois que você aperta o Run para rodar os testes, ele mostra essa carinha, né? Então aqui era um cenário onde eu tinha definido um tempo curto, ele rodou diversos testes. Aqui a gente tem nessa barra ela vai mostrando como estão os seus testes, né? Então a gente tinha um total de testes, a gente viu que, por exemplo, 2 deram erros, né? Esses erros são aqueles erros que eu comentei, erro do device às vezes não está pronto. Esse tempo não é gasto, não é contado. Além disso, a gente tem as 23 falhas, que aí foram 23 falhas de teste mesmo. O skipped é porque eu já tinha passado o tempo que ele demorou nos testes anteriores, tanto nos que falhou e quanto nos que passaram, ele já tinha consumido todo o meu tempo de teste, então ele deu skip em todos os outros. E aí o Device Farm ele mostra um resuminho, né, para você, é bem legal, ele tira os screenshots dos erros e você vê bem o que deu certo e o que deu errado nos seus testes, e os erros você tem um stack trace, né, você consegue ver em quais pontos ele deu problema, qual era o problema, um pouco de debug do log, é bem legal. Falando um pouco só da integração do Jenkins, né? Então, como eu falei, ele tem um plugin para o Jenkins, nele é bem simples de configurar, habilita o plugin e você tem que definir as configurações globais da sua conta, né? Então, você gera 2 IDs, né? O Access Key e um Secret Key, você coloca nas configurações do seu Jenkins. Essas mesmas configurações você habilita lá na AWS para poder criar essa comunicação. E habilitando algumas permissões, por fim, essa é a tela que vai aparecer no seu Jenkins dentro do seu projeto, né? Você fala, não, aqui em cima vai ter o nome do projeto, que tem vão ter todos os projetos da sua conta. Além disso, vão mostrar todos os pools de devices que tem na sua conta. E nisso você já consegue começar a criar o cenário de teste e configurar suas builds. E aí você define o caminho da aplicação, onde está a aplicação do seu output, e ali você pode definir um run name, ou build tag, que é o que vai aparecer lá no console da Device Farm. E da mesma forma que lá no console, no Jenkins você escolhe qual tipo de teste você está rodando. Se você está rodando Calabash, você define ali então a features.zip, né, que você vai rodar. E ele mostra esse resuminho, assim como no console, ele mostra no Jenkins as mesmas informações. Bom, esse foi um pouco sobre o AWS Device Farm. Agora eu vou falar então um pouco sobre o Visual Studio App Center. O App Center era um antigo Mobile Cloud, vários nomes. Ele também é uma suite completa. Nele você consegue fazer build, testes, distribuição do seu software. A distribuição, ele usa o mesmo mecanismo do Hockey App, para quem conhece. Nele também você consegue verificar os crashes, tem a parte de analytics e também fazer push notification. Tudo isso na ferramenta, né? Antes ele era grátis, quando ele era o Mobile Center, agora ele migrou, juntou com o Test Cloud da Xamarin, agora ele tem o mesmo preço da Test Cloud. É um pouco mais caro do que a Device Farm, ele tem esse preço de $99 por mês, mas ele é limitado em 30 horas de uso por mês, o que dá um pouco mais de uma hora por dia, dá 1 hora de teste por dia. E além disso tem o preço ilimitado, que aí é $500, que é o dobro, né, do AWS Device Farm, mas também você consegue rodar testes ilimitados, assim como o outro. Para rodar, ele tem uma gama muito boa também de tipos de testes diferentes que você consegue rodar. Você consegue rodar os testes de Objective-C, Swift, Android, Xamarin e React. Ele também possui diversos devices, tanto reais quanto virtuais. E você consegue rodar também os mesmos tipos de testes que o Device Farm, né? O Calabash. Além disso, ele tem o UI testes para C# no Xamarin. Ele tem os testes do Appium, o Express para Android e o Xcode testes para iOS. O que ele não tem do outro é o Remote Control, os testes Fuzzy e os testes Explorer. Além disso, ele não tem um plugin para o Jenkins, ele não tem plugins para ser incorporado com outras ferramentas de CI, mas eles têm o Command Line, né, que ele fornece para a gente
rodar os testes no seu ambiente. Você consegue disparar da sua máquina mesmo, ou então integrar isso num servidor de build e ter isso integrado lá por scripts. Ele não traz a facilidade da configuração, você vai ter que configurar por command line e manter isso lá, mas ainda assim, pelo menos ele te dá essa alternativa. E para configurar um teste lá no App Center é bem simples também, é o mesmo estilo do AWS Device Farm. Nele você tem, você define as configurações de device, você define quais devices você quer rodar, quanto você quer rodar, as versões de SO. Depois de selecionar, você consegue definir as configurações. Então, eu vou rodar os testes da minha branch, qual branch você quer rodar, você escolhe a linguagem que você está rodando e o tipo de teste que você vai rodar, seja ele Appium, Calabash, Expresso ou o da Xamarin. Para submeter o teste é uma pegadinha, você não consegue dar o submit por aqui, mas ele te fala quais os comandos que você tem que executar na sua máquina para submeter o teste para eles, né? Então ali embaixo tem o teste ele mostra passo a passo como instalar o Mobile Center Command Line na sua máquina ou no seu servidor, e ele passa qual é o comando para você executar com base nos parâmetros que você definiu. Você só precisa definir ali, então, sendo ele Android, por exemplo, o caminho para o APK e o diretório de onde estão os seus testes expressos. Então, e aí, depois que você roda o teste, ele mostra essa carinha, né? Assim, ele mostra o passo a passo dos testes que você realizou. Você consegue ver os testes de sucesso, então ele mostra em diferentes devices como que estava o screenshot naquela hora que ele executou tal comando do teste. É bem legal isso, que ele mostra vários devices lado a lado, né? Bom, esse era a questão do Visual Studio App Center. Falar um pouquinho agora sobre o Firebase Test Lab. É o último dos três, prometo. O Firebase Test Lab, eu coloquei, assim, foi o primeiro, o que me introduziu nos testes automatizados mobile, né? Foi o primeiro que eu usei, porque, bom, uma grande razão é porque ele tem uma versão free, então você consegue realizar testes de graça nele. Ele é bem limitado e ele só roda para Android. Você consegue rodar os testes expressos usando o Robot, o UI Automator, e ele tem um robô teste que é parecido com o Explorer Test da AWS, que ele vê a sua UI e tenta executar alguns comandos. É bom para cenários alternativos, às vezes você não estava pensando em clicar em alguns cantos de tela, alguma view quebrada, então ele te dá essa alternativa. Como eu falei, eu comecei por ele, eu gosto dele porque ele tem esse plano gratuito, então você consegue já começar a criar essa cultura de desenvolver os testes e rodar eles em ambiente, rodar ele na cloud diretamente. E o Firebase ele também tem uma plataforma bem legal para push notification, então você já consegue incorporar isso na sua aplicação. Então esse plano bem básico, assim, ele te dá a oportunidade de rodar 10 testes em devices virtuais e 5 testes em devices físicos por dia. E aí, à medida que o plano você vai aumentando, ele vai ficando mais caro, mas também ele te dá mais horas de testes e devices por dia. Para configurar um teste no Firebase Test Lab, bom, ele é bem similar ao mobile, o Visual Studio App Center. Ele não deixa você rodar o teste diretamente na UI, mas você vai fazer por linha de comando. Então você faz o upload da sua APK e depois que você faz o upload, você tem o mesmo cenário para escolher os dispositivos que você quer rodar seu teste. Ele, dentre os demais, ele é o que tem o número mais limitado de devices, né? Além de só poder rodar em Android, os devices são poucos, então não tem uma gama muito boa, e principalmente de dispositivos físicos. Físicos eles têm bem poucos mesmo.
Bom, depois que você roda os testes, aqui é a matriz de teste, aqui é um summary dos testes que você rodou na sua conta, e nele você consegue definir a matriz de testes. A matriz de testes é você definir para já meio que preparar quais devices você quer rodar. Às vezes você já define vários cenários para você depois assim automatizar isso de forma mais fácil ou reaproveitar essas configurações. Então você consegue definir, não, vou rodar os testes sempre no Nexus 6 do tipo instrumentação, eu quero o Android na API 19.23, eu quero um device Motorola, é o Osprey e o MTS, então que é o Moto G3, então na API 22. Então você consegue definir isso nessa hora, essa matriz de teste para poder rodar os testes. E aqui você executa, né? Você escolhe a matriz e executa os testes. Ele te traz os logs também bem legais, a questão disso, bem parecido com a AWS Device Farm. Você consegue ver como estava o estado do dispositivo durante a execução. E ali ele tem as screenshots, vídeos e outros cenários, como estava o estado da sua aplicação, o estado do seu device quando ele estava rodando a sua aplicação. Então, se você tem algum bug, alguma coisa, você consegue depurar melhor. Integração com Jenkins é bem similar ao mobile, o Visual Studio Web Center, né? Você usa por command line, então você teria que configurar o SDK no seu ambiente, ou seja, na sua máquina ou no seu servidor, configurar sua conta e ativar sua conta na máquina só para fazer a ligação. Se você quiser listar todos os devices, por exemplo, você pode rodar esse comando Google Cloud Beta Test Android Device List e ele vai te retornar todos os devices que você pode realizar testes. E aí, para você rodar um teste através da linha de comando, assim como você pode definir lá a sua matriz de testes, aqui é a mesma coisa. Então você roda o Google Cloud Beta Teste Android, aí Run, aí você especifica a sua matriz de teste. Dentro da sua matriz de teste eu vou executar o teste do Nexus 6 usando a aplicação X, os meus testes estão na pasta X e você especifica qual é o projeto que você está rodando. Bom, finalizando, então aqui eu coloquei uma matriz, né, dos 3 clouds que eu expliquei um pouco hoje lado a lado. Se você for considerar então por plano básico, né, plano básico por plano básico tem esses preços, né, de cada uma delas. A vantagem do Firebase é que ele tem a possibilidade de você começar a fazer os testes de forma gratuita, mas ele tem o porém que você não tem uma gama boa de devices, né? Plano médios e avançados, a gente vê que o preço da AWS é bem bom, então ele é bem mais em conta do que as outras e ainda assim fornece um número limitado de testes por rodada. Número de devices, a gente vê que o AWS, o Device Farm e o Visual Studio App Center, eles têm uma gama bem melhor de devices do que o Firebase, então além disso, para testar com Continuous Integration, a gente vê que dentre elas o que fornece, por exemplo, para Jenkins, a melhor compatibilidade é o Device Farm. Em questão de plataformas, Firebase ele é o único que só atende Android, os outros têm suporte às demais plataformas para Android e iOS. E os frameworks, eles são bem parecidos, né? Tirando o Firebase, que são focados só em Android, os demais você consegue realizar teste tanto em Android quanto iOS. Bom, finalizando então, crie sempre então para você criar sempre os planos de teste quando você for começar um projeto, né? Selecione então sempre os principais cenários que você vai executar, seja ele toda a build. Defina quais os dispositivos que você queira rodar, seja ele virtual ou
dispositivo físico, seja ele device do Brasil ou da China. Então seleciona quais os cenários que você quer executar, seleciona os testes que você quer executar. Então, vou rodar a suite completa de testes, toda a build, ou não, deixa para rodar os testes mais completos em mais dispositivos, só quando você for fazer uma release grande, né? Deixa para rodar os testes simples em poucos devices todo dia. Então, e por fim, modularize também seus testes, separe eles, né? Saiba o que e quando você quer executar, né? Para você não executar sempre todos os testes, cenários alternativos, toda vez, toda build. Então, e automatize a execução dos testes, né? Porque se você não automatizar, às vezes você acaba pulando a execução deles. Obrigado. Bom, eu coloquei dúvidas aqui eu coloquei meu e-mail, mas a gente tem algumas dúvidas no slide. A primeira delas é do Anderson. Quão custoso é o Device Farm e se eu conheço alguma ferramenta similar com a mesma qualidade? Eu coloquei anteriormente, tem o slide assim, se você quiser ver, tem com relação aos preços, né, de cada um para executar os testes. E a outra dúvida era se ferramentas similares com a mesma qualidade. Bom, eu apresentei o App Center, acho que em questão de qualidade ele é bem compatível com o Device Farm. Ele tem uma plataforma melhor porque ele tem build, você consegue ter integração direta com o GitHub, então você pega o código, builda nele, tem um preço para isso, né, separado dos testes, mas ele é muito bom. Só que ele o preço é um pouco mais caro, mas ele também te traz muita coisa, então eu achei bem legal. A segunda dúvida é anônima. É possível determinar a versão do SO e resolução dos aparelhos? Sim, é possível. A versão do SO, todos eles você consegue determinar a versão do SO. Eles têm, às vezes, o mesmo aparelho, ele tem as diferentes SOs. Então você pega, por exemplo, os SOs que já foram lançados para ele, claro. Então você pega o Galaxy S7, ele tá desde o Android 6.0. Então normalmente ele tem o 6.0, 6.01, tem o 7.0, 6.1 e ainda não saiu o 8, mas quando sair o 8 ele vai ter todos os anteriores e esse mais novo também. Então é normal eles manterem mais de uma versão de SO por device. E na hora de você escolher o teste, você pode informar qual dispositivo e qual versão do SO que você vai usar nele. Questão de resolução de tela do aparelho, aí é de acordo com cada aparelho. Eu não lembro de aparecer na configuração qual é a resolução, eu não lembro nas farms, se eles têm lá a opção, quando você escolhe o dispositivo, se tem lá informando qual é a resolução do aparelho que você está testando. Mas, assim, também é possível você dar uma olhada depois, procurando no Google, algum lugar do device que você vai olhar, que tipo de resolução que ele está usando. Além disso, também é possível definir nesses cenários de teste se o device vai rodar em Portrait ou Landscape. Então, são algumas configurações referentes à tela que você consegue definir quando for rodar um teste. E a terceira pergunta é possível subir serviços para prover informações para os aplicativos, por exemplo, um back-end mock? Na Device Farm é possível. Na Device Farm você consegue subir outra aplicação que simule um back-end para a sua aplicação principal. Você lá na configuração do seu teste, lá tem a telinha para você fazer um upload de uma aplicação para rodar junto com a sua. Então, nesse tipo de cenário, quando você quer mocar um ambiente ou coisa do tipo, você faz o upload da sua aplicação, cria todo um mock de back-end numa segunda aplicação e aí nela você faz essas conexões com APIs, comunicações com a sua aplicação principal. E aí você simularia todo esse cenário de back-end por ela. Tá ok? Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me procurar, mandar um e-mail. E peço a todos que aguardem, dentro de alguns instantes tem mais uma palestra do Jean. Tá certo? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.